E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de matemática hoje são os seguintes: determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, resolver situações problema envolvendo expressões algébricas. Então vamos ver o que aparece aí pra gente hoje. Agora, estudante, pense um pouquinho comigo. Você sabe que a letra em uma expressão algébrica pode representar qualquer valor. Quando usamos um valor específico, o que acontece com a expressão algébrica? Bom, eu posso utilizar qualquer valor no lugar da letra, mas e se eu especificar, eu quero tal valor, o que acontece com a expressão algébrica? Esse é o questionamento. Vamos ver o que acontece. Então, eu quero te apresentar, para a gente entender, o conceito de valor numérico. O que é valor numérico? Quando escolhemos um valor para a variável de uma expressão algébrica, encontramos um valor específico para a expressão algébrica, o qual chamamos de valor numérico. O que é valor numérico? É o valor da expressão algébrica quando eu substituo a variável por um certo número. Beleza? Ao substituir as variáveis por valores específicos, a expressão algébrica se torna uma expressão numérica. O que eu quero dizer com isso? Quando você substitui os números no lugar das letras, a ordem operatória é a ordem das expressões numéricas. Beleza? Então tem que estar esperto com isso. Então, para a gente poder continuar, eu quero que você anote isso no seu caderno e a gente já continua. Muito bem, agora que você já tem tudo anotado no seu caderno, eu quero te mostrar um exemplo de como isso funciona. Confere comigo. Olha lá. Determine o valor numérico de x² menos 2xy quando o x é 1 e o y é igual a 2. Veja, nós escolhemos os valores 1 para x e 2 para y. Então agora a gente vai reescrever essa expressão substituindo as letras pelos valores. Então confere lá comigo, ó. x² menos 2xy, né, vezes ali, né, entre as letras. No lugar do x eu coloquei 1. No lugar do y eu coloquei 2. E no lugar do x eu coloquei 1. Agora eu não tenho mais uma expressão algébrica, eu tenho uma expressão numérica. E por onde que eu começo? Eu começo resolvendo as potências. Então olha só, 1² é 1. Só que essa potência aqui não tem nada a ver com essa multiplicação. Um resultado não interfere no outro. Então eu também já posso adiantar a multiplicação? Posso. Então 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 2, 4. Tá? Mas veja, eu só posso adiantar a operação quando elas estão separadas por um sinal de mais ou por um sinal de menos. Aí eu posso adiantar a potência e as multiplicações. Tá? Então ficou 1 menos 4, que é igual a menos 3. Conclusão. O valor numérico da expressão acima é menos 3, quando x é 1 e quando y é 2. Certo? Então, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você anote esse exemplo no seu caderno, vá refazendo os passos devagarinho e comece a perceber o que está acontecendo e o que significa calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Copie aí e eu já volto.
Tudo anotado? Então vamos continuando. Olha lá, agora eu tenho um exercício para você. Faça o que se pede. Letra A. Considere um quadrado de lado x. Escreva uma expressão algébrica para o perímetro e para a área desse quadrado. Então eu estou pedindo duas coisas. Letra B. Usando as expressões do item A, determine a área e o perímetro de um quadrado de lado 12 centímetros. Então você vai usar as expressões da letra A para fazer a letra B. Pense um pouquinho e a gente já volta. Vamos fazer a correção nesse exercício? Confere lá comigo então. Eu quero a expressão algébrica para a área e para o perímetro de um quadrado de lado x. Então, olha lá, eu tenho um quadrado de lado x. O perímetro vai ser o quê? 4 vezes a medida do lado. Isso vale para todos os quadrados. Generalizando, um quadrado de lado x vai ter perímetro o quê? 4 vezes x. Então tá aqui, perímetro P é igual a 4 vezes x. Beleza? E a área? A área é lado vezes lado. Então x vezes x vai ser o quê? X ao quadrado. Eu tenho uma multiplicação em que o x aparece duas vezes. Então é x elevado ao quadrado. Então tá aqui as minhas fórmulas. Agora eu vou aplicar na letra B, que é um quadrado de lado 12 centímetros. Então dá uma olhada. Perímetro. P é igual a 4 vezes x. O x vale 12, então 4 vezes 12, 48 centímetros. Beleza? Agora a área. A área é igual a x ao quadrado. A área é igual a 12 elevado ao quadrado. E 12 vezes 12 é 144. Se você escreveu 24, apague, porque 12 ao quadrado é 12 vezes 12, não 12 vezes 2. Beleza? E os centímetros quadrados no final. Não esqueça das unidades de medida. Beleza?
Acertou? Deu certo aí? Muito bem. Então agora vamos ver o que aconteceu nesse exercício. Observe que, para responder o item B no exercício anterior, calculamos o valor numérico das expressões obtidas quando x é igual a 12. Então, a resposta da B é o valor numérico das expressões da letra A quando x vale 12. Tá? Então agora a gente pode continuar. Vamos tentar. Exercício 2. A velocidade de um corpo que cai de uma certa altura pode ser determinada pela expressão abaixo. Então, se você tem um corpo, um objeto qualquer, que cai de uma certa altura sem ser arremessado, né, eu só solto ele e ele cai no chão, a velocidade ele pode ser calculada usando essa fórmula. Velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Onde o g é a aceleração da gravidade e o h é a altura de queda. Tá? Então, determine a velocidade v de um corpo que cai com a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 80 metros. Importante, a altura é h, certo? Então, a altura é o meu h. A gente usa o h para indicar a altura, pelo menos em física nessa forma, ok? Então, pense um pouquinho e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Então, como é que vai ficar esse exercício aqui? Eu quero a velocidade quando a gravidade é 10 e a altura é 80 metros. A altura é o meu h, certo? Então, dá uma olhadinha comigo como é que fica essa resolução. No lugar do g, eu vou colocar 10. No lugar do h, eu vou colocar 80. Antes de tirar a raiz quadrada, eu tenho que fazer as multiplicações, tá? Lá dentro. Então, vai ficar assim, 2 vezes 10 é 20, e 20 vezes 80 é 1.600, tá? Raiz quadrada de 1.600 é igual a 40 metros por segundo, tá? Só para você ter uma ideia, uma velocidade de 40 metros por segundo é de aproximadamente 144 km por hora. Então, assim, um objeto que cai de uma altura de 80 metros, com a gravidade de aproximadamente 10, ele chega no chão com uma velocidade de 144 km por hora. É um objeto bem rápido, uma velocidade bem alta.
Então, se cai na cabeça de alguém, vai machucar com certeza, porque ele vem muito rápido, ele vem com muita intensidade. Tá bom? Então tá aí, 40 metros por segundo. É a nossa velocidade. Deu certo? Beleza? Então vamos fazer o próximo exercício agora. Mas antes do próximo exercício, olha um aviso importante aqui. Quando substituímos a variável por números negativos, devemos usar parênteses. E por que nós devemos usar parênteses? Porque nós precisamos fazer regra de sinais. Então, para garantir que a tua regra de sinal seja feita corretamente, a gente coloca um número entre parênteses para garantir. Então, dá uma olhada no exemplo que eu fiz. X ao quadrado menos 2x mais 2 e o x é igual a menos 4. Confere comigo a resolução. Menos 4 entre parênteses elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 4 entre parênteses mais 2. Lembrando que menos 4 ao quadrado é mais 16, certo? Se eu não colocasse parênteses, ia ficar menos 16, ia dar tudo errado, tá? Então eu preciso pôr o parênteses. Aí, este menos do 2 com este menos do 4, menos com menos é mais. E 2 vezes 4 é 8. E 16 mais 8 é 24, e 24 mais 2 é mais 26. Então tá aí a resolução da minha expressão algébrica quando o x é menos 4, tá? Olhando lá no quadrinho amarelo, note que em 2 momentos usamos as regras de sinais. Por isso, a importância do parênteses. Ok? Então agora, antes da gente continuar, você vai anotar isso no seu caderno bem direitinho, a primeira tela e essa tela agora, que vai aparecer para você. Anota tudo no seu caderno e a gente já volta. Agora que você anotou tudo no seu caderno, vamos praticar essa ideia. Confere comigo o exercício. Ó, os estudantes de um curso de programação estão testando programas simples que realizam pequenos cálculos. Em um deles, ao se digitar certo número, o programa entrega como resultado o quadrado do número diminuído de seu triplo. Veja, o quadrado do número diminuído você vai trocar por menos, tá? Então vai ficar nessa ordem, na ordem que a gente lê. Quadrado do número menos o seu triplo. Já dei a dica, hein? Continuando o enunciado. Assim, o programa entrega como resultado o quadrado do número diminuído de seu triplo. Letra A. Escreva uma expressão que represente o resultado que esse programa entrega. Então chama lá o número de x e escreve uma expressãozinha para representar o programa. Tá bom? Letra B. Determine os resultados entregues pelo programa quando se digita o número menos 4 e depois quando se digita o número menos 10. Quais são os dois resultados? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, pessoal, o programa entrega, quando você coloca um número, quando você digita um número no programa, ele entrega o quadrado de um número menos o triplo dele, tá? Então, como é que vai ficar a expressão algébrica? Olha lá. Se eu colocasse o 7, aqui uma observação importante, ó. Quando usamos as expressões diminuído e aumentado, costumamos escrever a expressão na ordem do texto. Exemplo, 7 diminuído de 3, 7 menos 3. 4 aumentado de 2, 4 mais 2. Isso é muito importante porque causa confusão. A gente usa a ordem do texto, tá? Assim, o programa entrega como resultado o quadrado do número diminuído do seu triplo. Então vai ficar como? Ó, x ao quadrado menos 3x para representar o triplo. Beleza? E se o x for menos 4? Como é que fica? Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Menos com menos mais. E 16 mais 12 é igual a 28. Tá? Então, se eu colocar o menos 4 no programa, ele entrega 28. Certo? Cuidado com a regra de sinais. E o menos 10? Menos 10 ao quadrado é 100. Menos 3 vezes menos 10 vai dar mais 30. Então, 100 mais 30 é 130. Então, se você digitar menos 10 no programa, ele vai te entregar o 130. Beleza? Bem tranquilo esse exercício, né? Então, vamos agora ver o que nos resta. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos expressões algébricas ou literais. E nós vimos também o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Beleza? Então essa foi a nossa aula. Deixa o teu exercício em ordem, deixa o teu caderno em ordem, refaça os exercícios que você teve mais dificuldade, lê as tuas anotações com bastante atenção e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!